Olá, espero que vocês estejam bem. Você sabia que o famoso vinho Chianti, símbolo da Toscana, já foi vendido em garrafas envoltas em palha e possui uma história que atravessa séculos? Você sabia que um galo faminto ajudou a definir a história de um dos vinhos mais famosos da Itália? O vinho Chianti é aquele típico que tem pendurado em várias cantinas italianas, né? Aquele vinho tinto envolto na palhinha. O Chianti, ele carrega séculos de tradição, lendas medievais e uma cultura que atravessa gerações. Hoje eu vou falar sobre a fascinante história desse vinho. Quando pensamos na Itália, logo nos vem à mente paisagens, né, onduladas, aqueles vilarejos de pedra, as mesas fartas e o vinho servido com simplicidade e afeto. Hoje eu convido vocês a viajarem comigo pela Toscana para conhecer um dos vinhos italianos mais emblemáticos do mundo, o vinho Chianti. O vinho Chianti era o vinho preferido da minha avó Antonieta. E ela dizia também que seu pai, que tinha um empório de secos e molhados, então era o termo da época, era na rua São Caetano, aqui em São Paulo. Bom, vamos entender por que o Chianti é muito mais do que um vinho. Né? Costuma-se dizer que o vinho Chianti é uma identidade. É um vinho tinto italiano, né, produzido na região da Toscana, que fica no centro da Itália. A área do Chianti fica entre Florença e Siena e é dividido em várias subzonas. Uma das regiões e denominação é o Chianti DOCG, é uma denominação mais ampla. Então, é a denominação de origem controlada e geográfica. O Chianti clássico, que também denominação de origem controlada e geográfica, que é a área histórica entre Florença e Siena, e é o símbolo do galo negro, galo nero. Subzonas importantes: Rufina, Colli Senesi, Colli Fiorentini, entre outras. O vinho Chianti tem como base a uva Sangiovese, que ela é responsável por sua acidez vibrante, aroma de frutas vermelhas e aquele toque terroso tão característico do vinho Chianti. Por muito tempo, o Chianti ele foi visto como um vinho simples, cotidiano, mas a sua história mostra uma evolução impressionante. Em 1716, o Grão-Duque da Toscana ele delimitou oficialmente a área de produção, um dos primeiros exemplos de denominação de origem do mundo. No século XIX, um nobre italiano chamado Bettino Ricasoli, proprietário do castelo de Broglio, dedicou anos a estudar o vinho da região. Em 1872, ele escreveu a primeira receita do Chianti, estabelecendo a base do estilo que tornaria esse vinho o mais famoso no mundo. A região do Chianti já produzia vinho desde a Idade Média. Já no século XX, o Chianti ganhou fama internacional, mas também enfrentou críticas por perda de qualidade. E qual foi a boa notícia? Ele se reinventou. E aqui está um ponto importante. Chianti é a denominação geral. Chianti clássico vem da área histórica original. O Chianti clássico ele tem regras mais rígidas, maior concentração de Sangiovese e costuma apresentar vinhos
mais complexos, elegantes e longevos. O símbolo do galo negro na garrafa garante essa origem. Na taça, o Chianti ele costuma apresentar aromas de cereja, ameixas e frutas vermelhas. Tem notas de ervas, especiarias e às vezes couro. Tem uma boa acidez, taninos médios e frescor. É um vinho que harmoniza muito bem com a comida. O Chianti é praticamente um convite à mesa italiana. Então, ele harmoniza com massas, com molho de tomate, com pizza, com carnes grelhadas, com queijos curados. A acidez do vinho equilibra a gordura e realça os sabores. O Chianti nos ensina que tradição não é algo estático, ela evolui, ela se aprimora e se fortalece com o tempo. Mais do que um vinho, ele é um retrato da Toscana e da cultura italiana. O Chianti deve ter, no mínimo, de 70% de Sangiovese. O Chianti clássico exige um mínimo de 80% de Sangiovese. E muitos produtores usam 100% de Sangiovese. Quando alguém fala em corte Chianti, geralmente quer dizer que é um vinho feito principalmente de Sangiovese, com pequenas parcelas de outras uvas tintas, buscando boa acidez, estrutura média, frescor e perfil gastronômico. Em países como Brasil, Argentina ou Chile, o termo é usado de forma informal para indicar um blend inspirado no estilo do Chianti. Não é um Chianti verdadeiro, pois a denominação é protegida. Então, o corte Chianti é a expressão informal, né? Então, a base em Sangiovese, estilo fresco gastronômico, só é Chianti se for da Toscana e seguir as regras de denominação de origem controlada e geográfica. O Chianti clássico, ele é identificado pelo símbolo do galo negro, o galo nero. Por trás do vinho Chianti existe uma história curiosa medieval. É um galo preto, faminto, acabou decidindo a fronteira entre Florença e Siena. E qual que é a história do galo nero, símbolo do Chianti? O galo nero é o símbolo, né, do Chianti clássico, a área histórica de produção do vinho entre Florença e Siena, na Toscana. E segundo uma antiga tradição medieval, Florença e Siena disputavam o controle das terras do Chianti. Para evitar uma guerra, decidiram resolver a questão de forma curiosa. Cada cidade enviaria um cavaleiro que partiria ao primeiro canto de um galo ao amanhecer. O ponto onde os dois cavaleiros se encontrassem definiria a fronteira entre os territórios. Os florentinos escolheram um galo preto que foi mantido com pouca comida e no escuro, com fome e agitado, ele cantou muito antes do amanhecer. O cavaleiro de Florença partiu antes e percorreu grande parte do caminho. Quando o cavaleiro de Siena finalmente saiu, encontrou o adversário já muito próximo de sua cidade. Então, assim, Florença conquistou a maior parte da região do Chianti. Então, desde então, o galo nero tornou-se o símbolo da região e hoje aparece nas garrafas de Chianti clássico, garantindo a origem e a qualidade do vinho. Durante muito tempo, o Chianti foi vendido em uma garrafa chamada fiasco, envolta em palha.
A palha, ela tinha uma função prática, que era proteger o vidro durante o transporte e permitir que a garrafa ficasse em pé, pois o fundo era arredondado. Com o tempo, essa garrafa se tornou um ícone da cultura italiana, especialmente em restaurantes tradicionais. Hoje, a maioria dos produtores utiliza garrafas modernas, mas o fiasco permanece como um símbolo histórico do Chianti. O Chianti já teve uvas brancas, muita gente não sabe disso. A receita criada por Bettino Ricasoli no século XIX incluía uvas brancas como a malvásia. Com o tempo, os produtores perceberam que o vinho ficava mais estruturado quando predominava a Sangiovese. Por isso, hoje, os grandes Chianti clássicos são feitos quase totalmente com essa uva. Por trás de uma taça de Chianti existe uma história que mistura tradição, disputas medievais e séculos de cultura italiana. O Chianti é um dos vinhos mencionados na literatura italiana desde a Idade Média. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe e me conte se você já provou um Chianti. Eu espero vocês na companhia de vocês no próximo vídeo e agradeço mais uma vez. Um beijo a todos.